Uma das perguntas que a gente mais recebe aqui no escritório é: herdeiro pode vender o imóvel antes do processo de inventário? Neste vídeo responderemos essa pergunta. Olá, eu sou a Biel, diretor de marketing aqui da Cristina Advocacia, e para responder essa pergunta eu estou aqui com o Dr. Sérgio Cristino. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Abel? Sérgio, vamos lá então, gente, para iniciar esse tema aí. O herdeiro, ele pode vender o imóvel antes do processo de inventário? Como que funciona? Abel, a regra não proíbe o herdeiro de venda do imóvel, né? O que seria o processo normal? Você fazer a abertura do imóvel, a abertura do inventário, né? Uhum. A partilha dos bens e depois, no caso, de necessidade de venda. Mas o que ocorre muito é que, às vezes, os familiares, eles necessitam da venda de um imóvel até para custear, né? Custear aí, no caso, os custos de um inventário, né? Então, a legislação permite sim a venda do bem mesmo antes de ter finalizado o inventário. O herdeiro, ele não pode simplesmente vender casa ou vender carro sozinho, se tiver mais ali, né? A questão é a seguinte, Abel, você tem que entender ali que uma situação, quando há o falecimento, né, de uma pessoa, né, o espólio pertencente àquela pessoa, né, ela é um bem, em teoria, ali, um bem comum. Então, exemplo, vamos pegar um exemplo prático aqui. A pessoa era casada, morreu o pai, daí ficou a mãe e mais 2 filhos, Uhum. né? A gente chama a viúva meia, vamos fazer da pressuposição aí que os bens adquiridos foram na consciência do casamento. Então, 50% é da mãe e o restante dos 2 filhos. Um filho quer vender uma parte dele lá. Uhum. Então, o que acontece? Não há uma divisão de fato. Não tem como ele sair vendendo ali, É, não foi é, é um- dividido, é né? uma coisa comum, Uhum. entendeu? Mas ocorre de algumas pessoas fazerem a venda do seu quinhão, né? Aí Uhum. faz uma escritura de cessão ou até mesmo um contrato particular de cessão. Mas assim, quem for comprar tem que se atentar, buscar orientações, né? Saber se porventura esse espólio também não tem dívida. Uhum. Então tem N coisas aí que é importante a pessoa se atentar antes de fazer uma compra, né, de um bem ainda, né, que não está definido, devidamente registrado no cartório de registro de imóveis. Aproveitando que você falou em compra, vamos supor que esse herdeiro ele decida vender num contrato de gaveta ali. A pessoa que comprou tem direito, tem alguma coisa comprovada ali? Então, Biel, normalmente quando é feito em contrato, que o pessoal chama de contrato de gaveta, né, o compromisso particular aí que é feito entre as partes, a pessoa que comprou, ela tem o direito, desde que o contrato seja formalizado como rege o Código Civil, né? Tem que ser preenchido com as cláusulas corretas, assinado por testemunhas, tudo. E uma vez que haja, um exemplo, recusa, né, por Uhum. parte aí de repente, de otorgar a escritura para a compra, né, uma vez que estejam todos os quesitos corretamente preenchidos, ele pode solicitar a adjudicação compulsória, que é uma maneira de você, hoje até é feito até extrajudicialmente, tem uma resolução aí que pode fazer isso. Mas existem bastantes critérios. O normal mesmo é você solicitar, né, judicialmente, juntar contrato, documentos e comprovação de que você comprou, pagamento, para você requerer que aquele bem seja transferido para você, caso quem vendeu, os herdeiros se recusem a fazer a outorga da escritura, entendeu? Aí vamos supor assim, você falou da pessoa analisar certinho se o imóvel tem escritura e tudo mais. A pessoa comprou, deixou passar, não verificou, o imóvel estava sem escritura. O que que ela pode fazer na justiça? Então, Abiel, o que ocorre muito às vezes, né, dependendo de algumas regiões do Brasil, é que a pessoa tem o imóvel, mas ele não está devidamente documentado, né? Então, um exemplo, vamos pensar que uma casa, né, foi adquirida e a pessoa tem esse imóvel, até por compromisso particular, mas esse imóvel esteja registrado no nome de terceiro, né? Então, o que acontece muitas vezes, né? Você tem que ficar aí juntando contratos e tentar resolver a situação, conversando com os vendedores antecessores, para ver se você consegue passar a escritura. Uma vez que você, de repente, não consiga fazer uma situação dessa, e você tendo a posse comprovada com documentos, o uso capião pode ser uma saída que você tem para poder regularizar essa situação. O que é interessante, né? A pessoa, antes de comprar, ela se atentar aos documentos, né? E uma vez que uma mal compra pode gerar aí um dispêndio financeiro depois até relativamente alto, entendeu? Ela pode rescindir também esse contrato, né? Se ela for comprar alguma coisa e ela percebeu isso, ela pode tomar cuidados
Então, na elaboração do contrato, Abiel, tem que tomar muito contrato, porque se pega uma cláusula lá que tem lá irrevogabilidade, retratabilidade, né, que obriga herdeiros e sucessores a cumprir o contrato, ele não é passível de rescisão. Então, Entendi. o que acontece? Quando for comprar e der um problema, assim, que você possa prever um problema, seria interessante você fazer constar do contrato que caso a parte vendedora não forneça todos os documentos necessários para a outorga da escritura e a transferência do bem, o dinheiro seja devolvido, corrigido, com rescisão do contrato. Então, assim, a elaboração do contrato é muito importante. As pessoas muitas vezes fazem contratos aleatórios e depois, lá na frente, porque até por falta de conhecimento jurídico, lá na frente tem problemas, porque, mas eu queria rescindir porque, mas você não pode, aqui está Tem a cláusula lá que entendeu? passou batido. Então, se atentar a esses detalhes, parece assim, não, mas é um contratinho simples. Muita gente fala, é um contrato de gaveta. Tá, esse contrato de gaveta pode sair caro depois, né? Mesmo um contrato, a pessoa tem que entender que tem validade jurídica. E essa validade jurídica é muito importante estar assessorado por um profissional. Nesse processo de inventário, então, o advogado se torna crucial hoje ou não é obrigatório? É obrigatório. É obrigatório. Para o processo de inventário, seja ele judicial ou extrajudicial, tem que ter um advogado, né? E o advogado também serve não só por uma obrigatoriedade, mas também para poder orientar as partes, né? Não tem perigo de acontecer o que você falou aqui, né? Exatamente. E às vezes ocorre até briga de família, né? Então, um exemplo, você tem lá 3, 4 filhos, daí há uma divergência, porque no inventário o que acontece? É nomeado um inventariante. Esse inventariante ele é responsável pelo espólio, inclusive, por exemplo, nós falamos de uma venda de um imóvel antes do inventário. Tá? Essa venda é possível, né? Só que esse dinheiro ele tem que ser gasto para custear o inventário, né? Honorários, custas, né? Toda a situação. E no caso do inventariante, ele é responsável por prestar essa conta até para os demais herdeiros, né? Para ver do investimento do valor, como foi feito. Certo, Sérgio. Acredito que a gente já conseguiu abordar as principais questões que geram em torno dessa dúvida e tudo certinho, né, Sérgio? Não, tranquilo. A questão do inventário sempre é uma coisa complexa, né? Às vezes é um único bem, é mais tranquilo, mas às vezes são vários bens, né? Então, a pessoa tem que se atentar, né? Às vezes acontece de um inventário também de ter um incapaz, daí tem que ter um curador responsável. Então, é um tema, assim, que a gente não consegue, né, finalizar ele numa conversa simples. Então, aqui é uma abertura, né? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa mais pontual com relação ao seu caso específico, pode mandar mensagem para a gente que a gente estiver responde. precisando de uma assessoria para cuidar ali do processo de inventário, a gente pode ajudar também. Né? Exatamente. Aproveitando, a gente falou da assessoria, aqui na descrição do vídeo tem os nossos contatos, caso você precise de ajuda com o processo de inventário. E se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu gostei para continuar acompanhando os nossos vídeos. E até o próximo vídeo.